alegria e com coisas que vocês não podem ver atrás das câmeras, que nós estreamos hoje na Web TV da Fraternidade São João Paulo II, o programa Ao Partir do Pão. Nossa, que ânimo, hein? Olha, Vitinho, continua animado essas fotos do Vitinho. Vamos de novo. Não tem problema, não, vai, não tem problema. Não, só fala de novo o nome. Só fala de novo. Ao Partir do Pão. Aê! Olha só, nós estamos aqui no nosso estúdio, bem improvisado. Não dá para ter plateia por enquanto, mas um dia, se Deus quiser, nós teremos uma grande plateia acompanhando com a gente. Você que conhece aqui a nossa loja sabe, nós estamos na nossa livraria e numa parte nova de quadros, com as nossas lojas abertas para receber você aqui. E de maneira especial hoje, eu quero dizer para vocês, nós temos muita expectativa em torno desse programa. Por quê? Porque nós realmente acreditamos que a palavra de Deus, escrita na carne de cada um de nós, ela pode servir de alimento espiritual para muitas pessoas. Olha só, e antes da gente receber os nossos convidados, eu vou falar um pouquinho de qual é a ideia do programa, de onde surgiu a concepção desse nosso encontro semanal, e quero apresentar para vocês também o nosso Ministério de Música permanente aqui. Uma salva de palmas para o nosso Ministério de Música. Olha só, um Ministério de Música super especial, tá bom? Vitor e Léo, de um lado da banda, e o outro lado, Guigui aqui, tá joia? Guilherme, prazer, parceiro, muito prazer te conhecer, viu? Prazer te conhecer, bem-vindo, viu? Vitinho, vá! Não perder essa oportunidade, tá joia? Vitinho vocês já conhecem, também muito parceiro aqui da casa, na produção a Vitória, o Marcos. E antes de receber os nossos convidados, eu quero dar uma boa tarde para o Vitinho, para o Léo, para o Gui. Quero que eles possam dar uma saudação para vocês aí. Boa tarde, povo de Deus! Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez no canal da Fraternidade, gente, para vocês que não me conheciam. Eu sou o Vitinho, né? E tamo aí, gente. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo um programa com o Gui. E é isso, vamos junto aí. Boa tarde, galera. Prazer estar falando com todos vocês aí. Espero que todo mundo esteja bem, que Deus possa abençoar cada um. E vamos começar a jornada com o Gui aqui. Qual vai ser a função do Ministério de Música, basicamente, no nosso programa? Rezar. Rezar, cantar não. Vocês cantam, rezar. Vocês vão rezar conosco. Tá joia? Confio muito neles. A música que eles tocam, que eles cantam, essa música tem ajudado muitas pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, a rezar, a se encontrar com Deus. E é por isso que eu fiz questão de que nesse programa, Ao Partir do Pão, nós tivéssemos pessoas que tratam a música com muito zelo e com muito carinho. E qual que é a ideia? De onde surgiu a ideia desse programa? Nós teremos entrevista aqui? Teremos. A ideia é essa, nós vamos fazer um programa de bate-papo, de entrevista. Só que programa de entrevista, existem milhares aí pela televisão, engraçados, outros não tão engraçados, programas um pouco mais espiritualizados. Mas qual será a moção de Deus? Qual foi a moção de Deus para esse nosso encontro? Meus irmãos, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 13, existe uma passagem muito famosa que eu tenho certeza que você conhece, chamada de o encontro com os discípulos de Emaús. E nessa passagem, você sabe, dois discípulos caminhavam em direção a Emaús, se encontram com o nosso Senhor ressuscitado, não o reconhecem, e aí depois à noite, quando eles vão tomar a ceia, Lucas nos escreve o seguinte: depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Partiu o pão e deu a eles.
Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Os olhos daqueles discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Existe toda uma interpretação teológica, espiritual por trás dessa cena. Agora, de uma maneira bem objetiva, qual é a inspiração desse programa? Jesus, no momento em que ele parte o pão e dá o pão àquelas pessoas, ele está entregando a sua vida, ele está dando a sua carne, ele está dando o seu corpo, ele está se dando àqueles dois discípulos e à humanidade como um todo. E ao se dar, ele se revela e aqueles discípulos o enxergam. Eu não dou a minha carne. Eu não consigo dar a minha carne. O Vitinho não consegue dar o sangue dele. Literalmente, nenhum de vocês vai poder comungar sacramentalmente, nem das pessoas da banda, nem dos nossos convidados, mas cada uma das pessoas que visitarem o nosso programa, elas vão poder dar da própria história. Elas vão poder dar a cada um de nós um pouco daquilo que Deus fez na vida delas. Se por um lado eu não dou a minha carne, eu não tenho este pão para dar para vocês, mas a minha história e aquilo que Deus fez em mim pode servir de alimento espiritual para cada um de vocês. E é isso que nós queremos viver aqui, a cada semana. Que a cada semana, a cada encontro, a história de vida, a partilha, aquilo que Deus fez na vida de cada pessoa que passar por esse programa, que ao partilharmos esse pão, ao partir do pão, os olhos espirituais das pessoas que nos acompanham possam se abrir e nós possamos dizer, ao final de cada encontro nosso, eu vi nosso Senhor Jesus Cristo, eu vi o Senhor. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você. E quero pedir que a partir de hoje, você que acompanha os nossos programas, reze de verdade, para que a cada encontro, para que a cada semana, para que a cada tarde, nós possamos ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao partir do pão da vida de cada um dos irmãos que vão nos visitar. Essa é a nossa proposta. E hoje, no primeiro dia aqui do nosso programa, para a estreia, eu quis convidar dois irmãos muito queridos meus, da Fraternidade São João Paulo II, que tem muita história para contar, muita coisa para partilhar. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai servir de instrumento para que Deus possa falar com vocês. Então eu quero convidar no primeiro momento aqui o irmão Lucas. Uma salva de palmas para o irmão Lucas. Pode estar aqui. Senta aí, irmão. Começa muito bem. Mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. Forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Vocês lembram do Jô Soares? Não? Então, lógico. Vamos lá. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê é que nós recebemos o irmão Lucas com esta música, tá joia? E agora, por favor, rufem os tambores aí, adentrando com poder e autoridade do nosso estúdio. Deixa eu sentar aqui. Com o tempo a gente vai aprender.
agradece. Obrigado, tá joia? Uma alegria. Antes da gente começar, quero pedir para vocês saudarem um pouquinho os nossos, não sei como é que se chama, telespectadores, eu não sei se é bem isso que se fala na internet, mas o pessoal que nos acompanha aí na nossa web TV. Vai lá. Por favor, irmão. Por favor, irmão Lucas. É uma alegria estar com vocês nesse primeiro programa, né, de entrevistas ao partir do pão. Espero que vocês possam colher muitos frutos através dessas entrevistas. Uma alegria aqui estar contigo, estar em casa, né? Casa, literalmente. Né? Gui, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus possa tocar profundamente o seu coração. Você que está aí nos acompanhando através desse programa, que com certeza é ação do Espírito Santo o acontecimento desse programa. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui contigo e com esses queridos e com todos vocês. Como eu disse, nós teremos sim entrevistas, mas isso aqui é um programa de oração, um programa de encontro com Deus. Então, para a gente começar, eu quero convidar você a rezar conosco, tá joia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que pode, feche os seus olhos e peça mesmo a graça nesse momento. Que você possa se colocar diante dessa atração, diante desse momento, não como alguém que vai se colocar diante de uma televisão para se entreter, mas pede mesmo: Jesus, alimenta a minha alma, Jesus, alimenta o meu espírito, Senhor, fala o meu coração, Espírito Santo, que eu possa ser alimentado de maneira fecunda, que os meus irmãos a partilharem a vida, que eles possam me oferecer esse alimento espiritual, que ao partir deste pão, Jesus, eu possa te enxergar, eu possa te reconhecer. É isso que nós queremos te pedir e queremos te adorar cantando agora, Senhor. Fica conosco. Para derramar o amor do Pai, o seu Espírito venha sobre nós, Senhor, cumpre a promessa aqui. Nossa caminhada, como que esses discípulos na estrada de Emaús, vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para começar, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte, de maneira bem rápida, beleza? Idade, de onde vocês vieram e antes de vir morar na Fraternidade São João Paulo II, estavam morando com quem? Estavam morando aonde? Eu começo. Ó, vamos por ordem, vai sempre do caçula pro mais gordinho, combinado? Vai lá. Tenho 19 anos, sou de Praia Grande, um pouco de Praia Grande, um pouco do interior de São Paulo, né?
E morava com meu pai. Antes de vir pra cá, morava com meu pai, porque eu estava passando um período de missão pra Grande. Aí cá estou eu, depois desse chamado do Senhor pra Carisma Fraternidade. Tá há quanto tempo na fraternidade? 11 meses. Eu tenho 21 anos, por mais que eu pareça ter 30, mas eu tenho 21. Antes de vir para a fraternidade, morava com a minha mãe, com os meus avós. No Ipiranga aqui, né? No Ipiranga, isso mesmo, aqui em São Paulo. Beleza. Quando Deus entrou na sua vida, em que momento você pode dizer, olha, ali foi naquela fase, naquela época, naquele instante que eu me encontrei com Deus? Foi em 2017, no retiro de carnaval. 2017. Que eu tive essa coisa assim, nossa. Nós estamos em 2020, quer dizer, a sua conversão é bem recente. Se a gente pode 2015, dizer. começou em 2015, depois que eu comecei a servir no altar, me engajei mais na igreja. Eu era de igreja, participava de missa, essas coisas, mas não... Isso é importante, cara. Isso aqui é importante. Você foi criado na igreja? Sim. Então você tem uma cultura católica. Sim. Só que você não tinha uma experiência pessoal, Não. com Deus. Jóia. Por que eu disse que isso é importante? Porque essa é a realidade de muitos dos irmãos que nos acompanham hoje. Tem uma vida eclesial, entre aspas, tem uma cultura católica, celebram Natal, celebram Páscoa, vão na missa, até com alguma frequência, quando não todo domingo, mas eu quero que você se lembre disso. Existe um mundo muito além desse hábito apenas burocrático de frequentar a igreja. E isso que alguns dos nossos irmãos vivem, muitos de nós aqui já vivemos também. O irmão Lucas está descrevendo isso. Cresci na igreja, mas palavras dele, eu ainda não havia sido desperto para uma fé um pouco mais profunda, um pouco mais sólida. Isso aconteceu quando? Vai lá. Começou em 2015, quando eu comecei a servir o altar, né, já gostava de acompanhar as missas. Aí meu pai, que me criou, ele me incentivava, era um homem muito de oração. Aí comecei a servir o altar em 2015, depois comecei a fazer parte dos pastorais, me crismei. Depois comecei a servir no grupo de oração, grupo de jovens, depois no grupo de oração. Aí depois, por causa dessa pastoral bendita que o povo me chama de velho, né? Aí o padre me colocou para ajudar a pastoral da pessoa idosa, na minha paróquia no interior. Uma paróquia muito querida que me ajudou bastante. Qual é o nome da paróquia? Paróquia Divino Espírito Santo. Manda um beijo para as velhinhas lá da paróquia. Um beijo para minhas senhoras, né? Um beijo. Ó, pode mandar bolo de fubá pra gente aqui. Aqui, olha que lindo, ó. O negócio é pra você, então um beijo pra você. Fez parte, ainda faz parte da minha caminhada. Tá jóia. Irmão, eu queria aprofundar um pouquinho com você esse ponto. Você disse assim, o meu pai era um homem muito piedoso, um homem muito reto, e ele me ensinou a ir para a igreja, me levava para a igreja, e de uma certa forma você foi conduzido até uma vida no presbitério, certo? Uma vida no altar, uma vida servindo a Deus. Eu quero que você, se você conseguir, eu quero que você diga se você consegue perceber a importância disso para a sua formação enquanto pessoa, mas também para a sua formação enquanto filho de Deus, quase como que uma preparação para o seu grande encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que através dessa relação que ele tinha muito grande com Deus, através dessas meditações com a Sagrada Escritura, oração do terço, as visitas à Capela do Santíssimo. Teu pai fazia tudo isso? Sim. Então era essa intimidade que ele tinha com Deus, então isso me aproximava bastante, ser uma pessoa melhor e também na minha vida de oração. Apesar dele não ser meu pai biológico, mas o pai que me criou, então através disso ter essa experiência com Deus através da vida dele. Então, enquanto eu tive a oportunidade de conviver com ele, ele me ensinou bastante esta caminhada de ser de Deus, me incentivou a ver os caminhos do Senhor. O professor Felipe Aquino tem uma frase que ele diz assim: os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Faço questão de repetir. Os defeitos dos filhos
São filhos dos defeitos dos pais. Eu nem sou tão radical ao ponto de afirmar que isso se dá em 100% dos casos, porque eu conheço famílias muito virtuosas que se esforçaram muito, mas os jovens, os filhos, dotados de livre-arbítrio, eles resolveram trilhar um outro caminho. Mas em grande parte, sim, a gente pode dizer que nós colhemos com os nossos filhos um pouco ou muito daquilo que nós plantamos através da educação que nós damos a ele. O irmão Lucas está trazendo isso para a gente e quero que você guarde isso no seu coração. A educação das crianças, a educação dos jovens, quando bem feita, e principalmente nos anos anteriores, ali no início da adolescência, ali aquela fase, isso vai marcar a vida do jovem, do adolescente de uma tal forma que, ainda que de imediatamente ele não tenha um encontro muito pessoal com Deus, mas aquela semente foi plantada e você vai colher isso mais pra frente, pode ter toda a certeza, tá joia? E você, como é que Deus entrou na tua história? Eu venho de uma família muito católica, então a minha criação foi dentro da igreja, desde muito pequeno mesmo, até minha mãe disse que logo depois de nascido, nos primeiros dias, o meu primeiro passeio foi para ir na missa, no primeiro domingo depois que eu nasci. E eu cresci dentro da igreja, minha família tem uma base católica muito forte, minha avó é ministra da Eucaristia, minha mãe foi catequista também há muito tempo, então eu sempre cresci mesmo dentro da igreja. Mas o encontro mesmo particular assim com Deus veio ali em 2008, 2009, num acampamento na Canção Nova da Toca de Assis, onde ali foi onde eu me senti pela primeira vez assim realmente amado por Deus, sabe? Quando você tem aquela primeira experiência do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo mesmo, e foi ali o meu primeiro contato com Deus. E claro, antes disso, a gente até comentava antes, eu e o irmão Lucas, antes disso a gente sempre, ainda mais a gente que tem essa formação católica assim, né, o berço católico, as nossas brincadeiras, a minha, por exemplo, era de brincar de missa, cortar os panos de toalha da minha avó e colocar um lençol, essa era a diversão. Mas aí a partir de 2008, 2009 foi quando eu, pela primeira vez, por mais que eu era ainda muito novo, mas era um dos dias, engraçado que tem coisas depois de 2008 que a minha memória assim não lembro muito bem, mas esse momento, esse acampamento na Canção Nova da Toca de Assis é como se tivesse sido ontem, eu não esqueço, foi um dia marcante na minha vida, e a partir daquele momento foi onde Deus começou a aflorar muitas coisas em meu coração. Você se lembra do teu momento, assim, dessa experiência, posso dizer, carismática, Sim. Dessa forma, de batismo no Espírito Santo, de experimentar esse amor de Deus de uma maneira um pouco mais individual, ainda que não tenha sido dentro do movimento da renovação carismática católica? Lembro que foi no retiro de 2017, não me lembro os dias, mas foi em 2017 num retiro lá na Casa Santo Inácio, em Botucatu, né, numa adoração. Nossa, a gente saiu lá nos prantos, né? Tava eu, um grupo de amigos que eu conheci no retiro também, a gente saiu chorando que nem uns doidos lá da capela. E ali foi algo que marcou aquele sentimento, e depois veio começar a pregar, depois foi vindo essas sensações esse chamado que o Senhor fazia cada vez mais no meu coração. É jóia. Sempre que a gente fala de crescimento espiritual, e é importante que você que nos acompanha, né, em casa, que você tenha clareza disso também, não dá pra gente pensar num crescimento espiritual se esse movimento de crescimento não estiver acompanhado por um crescimento humano. Um crescimento humano e um crescimento afetivo. O que é muito comum a gente observar na igreja? Pessoas que passam por esse processo de conversão e que depois acabam se aprofundando na fé, lendo tudo que elas podem sobre igreja,
mas elas não permitem que esse crescimento no campo espiritual seja acompanhado, de certa forma também, seja fecundado por um crescimento humano. Eu queria saber de vocês, muito jovens ainda, tá joia? Duas coisas. A primeira, vocês chegaram a experimentar na juventude, da juventude de vocês, aquelas coisas típicas do adolescente e do jovem? Namoraram, tiveram um relacionamento um pouco mais sério? Isso é uma dúvida que eu quero que vocês partilhem com a gente. Como que vocês trabalharam isso? Porque eu sei que vocês talvez não tenham ainda tanta experiência de vida, mas a galera em casa às vezes fica perguntando isso, né? Como que é viver o celibato? Como que é viver a castidade? Queria que vocês falassem um pouco disso. Essa experiência da juventude, tá joia? Vocês tiveram. E a segunda pergunta mais difícil, tá joia? Nesse processo de amadurecimento humano de vocês, até agora, o que vocês se orgulham mais? Não, isso aqui eu consegui. E o que mais custou? Profundei. Olha, primeira parte desse viver aquilo que a adolescente vive, né? Nunca tive sorte em namoro. Nossa senhora, eu era a pessoa mais azarada que tinha na escola, na cidade, porque olha... Prazer, acabou de conhecer alguém pior que você. Nossa senhora, foi tenso. Nunca consegui ficar com ninguém, nunca, foi um desastre. Prazer, você é seminarista e eu tô na mesma, vai lá. A minha experiência com o namoro foi em 2019, 2018, uma coisa assim. 2018. 2019, no caso, ano passado. Ano passado. Ele né? tá falando como se fizesse 10 anos. Assim. Então, eu acho que foi 2019, 2019. Cara, ano passado. ele beijou na boca há menos tempo do que eu. Não estou acreditando nisso. Vai. Foi, 2019. E aí, continua. Calma aí, eu perdi todo. Você namorou sério? Não foi sério, sério não foi muito sério. 2 meses, assim, foi o que durou, mas amém. Ela era legal? Era. Até a gente depois. A primeira menina que eu pensei que ia durar assim, né? A gente ficou o quê? 3 semanas assim, aí acabou tudo, aí na outra semana voltou com o ex-namorado dela de aliança e tudo, mas amém. Superei isso daí. Falei da música. Ó. Da música, Pura da música, papel. Cara, tem que trazer papel e Vai, caneta Vitinho, todo deixa, programa autoria pra gente sua, conversar. tá falando da minha vida, pode ficar tranquilo, tá? Não, mas ele falando isso, assim, que ele foi largado e a menina voltou pro outro muito rápido, assim, como se isso fosse uma coisa rara na vida das pessoas. Eu não sei. Isso Na vida era, não tinha conseguido nada na vida. Isso na vida a gente chama de terça-feira lá em casa, tipo, acontece toda semana praticamente. Pra mim era uma ilusão, uma decepção. Mas amém, né? Mas eu sempre gostei de uma menina que era a coroinha da minha paróquia, né? Era uma comunidade, mas nunca, né? Ela nunca quis. Só que teve um dia que, não sei, cargas d'água, que a gente tinha parado de falar e tal. Aí na peregrinação de São Pedro, se eu não me engano, ou Nossa Senhora das Graças, alguma coisa assim, e os padres saíram andando nas comunidades, nós voltamos a conversar e tal, ficamos lá e começamos, né, a namorar. Aí depois, mas Deus tinha me incomodado, não, faltava alguma coisa? Falei, amém, né? Vocês perceberam que ele quer falar bastante desse assunto, né, gente? Ele precisa colocar pra fora, ele precisa desabafar. Eu faço isso na terapia, mas também. Agora nós trocamos o programa, não é mais a partir do pão. Eu vou ser o programa de quarta-feira da Psicologia do dia a dia. Vai lá. Tá? Resumindo tudo. Minha doutora Sandra. Num domingo, numa última missão de libertação, já terminou tudo. Foi graças a Deus. Mas experiência assim, nunca. Sempre gostei de beber, né? Mudando de assunto, né? Mas não é. Não, defina bebê. Bebê de cola ou bebê cachaça? Que eu não entendi. Cachaça, bebê de cola entendi. Mas nunca. Você tá falando da sua experiência como jovem agora. Como jovem, Bebia mesmo, cara? Sim, não aquela coisa que tava, mas sim. Já tive meus picos, assim, né? Mas fazer essas loucuras de jovem só foi. Você trabalhou? Trabalhei. Tinha profissão? Trabalhei no interior, lá na cidade da minha mãe, em Pardinho. Trabalhei como editor de jornal da cidade e numa loja de artesanato. Então, era os 2 em 1. Fiquei acho que uns 5 meses lá. Aí
depois sai porque eu fui morar na praia. Eu vou pedir para o Gabriel falar um pouquinho sobre a experiência dele e na sequência eu quero que você responda. O crescimento humano, Tá. o que mais você se orgulha e o que mais custou para você alcançar, tá bom? Bom, como eu dizia, por eu ter sempre crescido dentro da igreja, eu sempre estava engajado em algum movimento, em alguma coisa da igreja, então assim, claro, eu vivi minha juventude, mas assim, eu nunca fui de beber, assim, nunca bebi mesmo, assim, já bebi alguma coisa, mas tipo, vinho, né, assim, esses jantares nossos, assim, né, mas nunca fui de beber. E também, sobre namoro, eu sempre tinha uns contatinhos, mas nunca tinha namorado sério. Até eu conheci uma pessoa numa paróquia que eu frequentava, né, no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, um beijo pro santuário, eu amo vocês. E... Não, eu já tava aqui, corta. Deu assim, ó. E lá no santuário eu encontrei uma pessoa que a gente se conheceu melhor. Eu tive um relacionamento de 3 anos, foi o único namoro que eu tive, assim, foi a minha única namorada, namoro sério. E que foi uma pessoa muito importante na minha vida, pro meu crescimento, amadurecimento e também na minha vocação. Porque era uma pessoa que mesmo namorando comigo, me incentivava muito na minha vocação, é engraçado. Mas era uma pessoa que me apoiava em tudo. E nos meus picos, assim, de crise vocacional, ela era a pessoa que falava pra mim, falava assim, olha, se essa é a vontade de Deus pra tua vida... porque também ela era da igreja, também era uma pessoa assim, de uma fé extraordinária, uma mulher de muita oração. E aí ela sempre falava isso pra mim, se essa for a vontade de Deus pra tua vida, eu tenho certeza que Ele também tem uma vontade pra minha vida. Então foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida. E aí eu namorei por 3 anos com essa pessoa. E a minha juventude foi assim, sempre engajado na igreja, pastoral de crisma, grupo de jovens, cerimoniário, que é a minha paixão, assim, servir ao altar. Então essa foi minha juventude. Gostava de sair, sim, com os amigos, né, pra ir no cinema e comer, bagunçar, bagunçar, ir no cinema e comer. E essa foi a minha juventude. Olha só, pelo que vocês estão partilhando com a gente aqui até agora, você é um pai muito presente, que te incentivou muito no caminho da fé cristã, da fé católica. Você também, uma família que te colocou na fé católica. E no seu caso, além dessa família, você ainda teve uma companheira durante uma fase da tua vida, que mesmo te apoiando por uma vocação que a princípio te afastaria dela, fez questão de te acompanhar nesse caminho. Sim. E de fazer com que você trilhasse os caminhos de Deus. Sim. Queria convidar você de casa a fazer o seu momento de ação de graças agora. A música vai nos ajudar. Fecha um pouquinho os seus olhos e agradeça mesmo a Deus por todas aquelas pessoas, pai, mãe, namorado, namorada, vô, vó, pastoral da terceira idade, todas aquelas pessoas, amigos, aqueles anjos que Deus colocou na sua vida para te aproximar de Deus. Não importa pouco em qual momento da sua história. Alguns de nós tivemos a graça de sermos visitados por vários anjos ao longo da nossa história. E se você que nos acompanha hoje se encontra meio disperso, meio desanimado, meio afastado, peça mesmo, Jesus, manda um anjo em meu auxílio. Vem me visitar, Senhor. Me traz de volta para o teu caminho. Me traz de volta para a comunhão com o Senhor. Eu quero voltar a caminhar, Jesus. Quero retomar os teus passos.
É isso que nós pedimos pela intercessão do nosso anjo da guarda. Continuando o nosso papo, eu queria agora entrar naquilo que eu pedi para vocês. O que mais te custou crescer humanamente e o que é que mais você se orgulha disso? Nossa, o que me custou para esse crescimento espiritual foi ter que deixar, porque eu deixei minha casa humano, né? Desculpa. Foi ter que deixar, acho que foi em 2017 sair da casa da minha mãe, então esse sair, deixar as raízes para ir seguir o Senhor. Amém, Jesus. Que foi? Deixar as pernas. Também. Mas mesmo assim longe eu consegui estar unido ao mesmo tempo. Ganhei Faustina também. Ganhei uma Faustina, é verdade. Aliás, um beijo para a comunidade Santa Faustina. Mas você está falando, esse romper o laço com a família. Romper o laço, né? Como meus pais são separados, então eu saí da casa da minha mãe e fui morar na casa do meu pai, porque nas minhas férias eu ia para casa dele na praia e sempre tinha, querendo ou não, trabalho pastoral ali na comunidade, né? Ganhei a amizade do povo, então sempre ajudava pastoralmente ali. E Deus pedia algo a mais na comunidade, porque a comunidade era meio assim morta. E o pároco também tinha 15 comunidades para cuidar, mais a paróquia. Então ele não conseguia dar essa atenção e não tinha algo que desse vida a essa comunidade. Então Deus pediu ao meu coração, estou no meu coração, fazer algo diferente. Tanto que em 2018, eu e uma amiga minha fundamos um grupo de oração jovem, junto com o povo da Renovação, naquela comunidade, para dar frutos, para ajudar aquela comunidade, tanto naquele grupo, nas visitas, também nos cenáculos marianos. Então Deus foi suscitando isso em mim e me ajudou bastante no meu crescimento. Tanto que a gente brinca da pastoral, porque eu sou idosa, mas a pastoral me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. Porque esse querer estar em atenção àquelas pessoas que não têm atenção do povo, são deixadas de lado. Então as formações que eu dava para as líderes, acompanho as visitas aos asilos, nossa, visitar asilo é uma coisa que eu amo, né? Quando eu vou sempre para casa da minha mãe, eu sempre visito o asilo de lá, porque é uma coisa que me dá alegria e me ajuda no meu crescimento, de ver que nós não somos nada, né? E Deus vai se utilizando das situações para nos fazer crescer. E eu tenho orgulho de ter perseverado, né? De dizer que até aqui o Senhor me sustentou, porque eu poderia ter deixado tudo, né? A minha vida com Deus, poderia viver outras coisas, mas Deus tem me sustentado porque Ele quer algo a mais de mim. Então, eu tenho orgulho de ter vivido tudo isso e continuar firme até aqui. Quando eu falo para vocês que a experiência desse programa é essa, ao partir do pão, ao partilhar da própria vida, eu precisava escutar isso dele. O que mais eu tenho orgulho eu perseverei. E eu me lembro da minha época de grupo de jovens, isso há 22 anos atrás, pelo menos, quantas pessoas não perseveraram. Aliás, eu preciso dizer, a maioria não perseverou. Mas quando eu olho e vejo que dentre aqueles que perseveraram, eu tenho pessoas como o Ivan, como a Débora, como o Marcel, como o Padre Ailton, eu louvo a Deus pela graça dele não ter me abandonado também e de eu não ter me perdido pelo caminho. E você? Acho que a parte assim mais dolorosa, mais difícil é sempre a família, né mesmo? Como o irmão Lucas dizia, ainda mais eu tive uma pessoa na minha vida que ainda tenho, graças a Deus, né? Mas que Beijo, vó Elza. A minha querida vó Elza, um beijo, vó, te amo muito. É na casa dela que a gente vai almoçar? Mesmo. Minha querida vó Elza, assim, e hoje eu posso dizer que se eu estou aqui, se eu sou o Gabriel que eu sou hoje, eu devo muito a essa mulher. Porque ela que me formou, ela que me criou, ela que sempre esteve ao meu lado, ela que me ajudou, ela que me incentivava, ela que me colocava pra frente. Ela era aquela voz do anjo, sabe, na nossa vida. E eu só tenho a agradecer e deixá-la, né, porque eu morei com ela, né, morava minha avó Elza, meu avô Fagundes, um beijo vovô, te amo. Minha mãe Rose, beijo mãe, beijo vô, beijo vó, beijo Raul, beijo todo mundo, amo vocês. E deixar a família é dolorido, né? E assim, não só a família, quando nós entramos aqui na fraternidade, no caso, né?
a gente tem que se despojar de muitas coisas, né? Não somente a família, mas também muitos dos nossos bens, né? Deixar o celular, que às vezes o celular é o nosso porto seguro, né? Eu comentava isso uma vez com o irmão Jonas. Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Explica para quem está em casa essa história do celular, porque quem nos acompanha não sabe direito como que a gente vive lá. Na fraternidade nós somos uma comunidade religiosa, e dentro da comunidade religiosa a gente precisa se abster de algumas coisas para viver aquilo que o carisma nos pede. E dentro da fraternidade, como nós vivemos a pobreza, nós não temos absolutamente nada. Então nós temos essa roupa que a gente está no corpo, mais um par dessa roupa, e a gente deixa celular, as sandálias, e a gente deixa celular, deixa as nossas roupas mesmo, né, que a gente costumava usar, tênis, essas coisas, para viver realmente a pobreza e da providência de Deus. Então, por isso que a gente não tem o celular. E desapegar dessas coisas também é dolorido, né? Custa para nós, mas só que, como eu dizia, era aquilo que eu comentava com o irmão Jonas. Quando nós temos a certeza daquilo que é os planos de Deus para a nossa vida, tudo isso passa a ser leve, sabe? Deixar o celular, deixar a família. Porque o padre Ailton diz muito isso pra gente, né? Quando a gente sai da nossa casa, Deus entra no nosso lugar para cuidar dos nossos familiares. E é gostoso ver nesse nosso despojamento das coisas, despojamento da família, como Deus age dentro da nossa própria família. Assim, Gui, você pode perguntar para todos os irmãos da fraternidade, para todos. Todos têm um testemunho de vida relacionado à família, que depois que entrou, a família foi alcançada, sabe, pelas graças de Jesus, pessoas convertidas, pessoas mudando de vida, e a gente vê verdadeiramente Deus agindo nas nossas famílias, e é isso, né? Seguir firme com essa certeza de que Deus age. E o que mais te custou? O crescimento humano que mais te custou? Não, desculpa. Que mais te causou orgulho, assim, você olhar para trás e falar, nossa, eu fiquei feliz de ter superado isso. Sabe aquela... Tô bem, tô caminhando. Sim. O que mais me deixa orgulhoso e o que mais me deixa feliz é a certeza de estar no caminho que Jesus sonhou para mim. É a certeza de estar caminhando naquilo que o Senhor tem preparado para mim, sabe? E também a alegria de poder dizer, eu cheguei até aqui e eu estou firme, sabe? Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo amado, estou orgulhoso do que eu estou fazendo da minha vida. Vamos tentar costurar um pouco daquilo que a gente viu até agora com os dois. Num primeiro momento ele fala que o processo de amadurecimento dele envolveu o quê? Envolveu uma ruptura com a família, não no sentido de briga, mas no sentido de amadurecimento mesmo. Romper um cordão umbilical. E nós que convivemos com ele sabemos como isso ainda é marcante nele, né? Esse carinho pela família, esse jeito às vezes dele meio de neto, se comporta meio como neto da avó, e como que para ele se crescer humanamente foi preciso mesmo romper esses laços, se desvincular da casa materna. No seu caso, você falou também da sua avó e você falou dos bens materiais, celular, esse tipo de coisa. A partir disso que vocês partilharam conosco, eu e vocês que estão lá em casa, a gente precisa mesmo fazer um exame de consciência. Para que eu possa progredir espiritualmente, eu preciso progredir humanamente. E pensando nesse aspecto puramente humano, o que eu preciso fazer para que eu possa crescer no dia de hoje? O que eu preciso fazer? Quem são as pessoas que eu preciso deixar? Quem são as pessoas que eu preciso trazer para perto de mim? Quais são as decisões que eu preciso colocar em prática? O que eu preciso fazer com os bens materiais que muitas vezes me tornam escravos? Eu não estou falando apenas do apego, mas quantos e quantos de nós nos tornamos escravos no tempo mesmo de aparelhos como esse? A gente precisa olhar para isso.
E depois, em cima também do que eles falaram, eu tenho muito orgulho de ter perseverado e eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, de onde eu estou e de onde eu cheguei. Quantos de nós hoje olham para trás e olham para a própria vida e se sentem completamente insatisfeitos com a forma com que estão, com o que conquistaram? E se a gente tiver um pouquinho de critério para examinar o porquê isso está acontecendo, a gente vai perceber que, muito provavelmente, a gente ainda não alcançou aquilo que a gente sonhava, porque nós não perseveramos, porque nós não insistimos. Ou o que é pior, você falou uma coisa interessante, eu estou orgulhoso de estar onde eu estou, de ter chegado até aqui, porque eu sei que isso é o que Deus queria para mim, né? Muitos de nós temos essa frustração de não ter chegado a um lugar, porque entre o caminho daquilo que Deus queria e a nossa vontade, a gente acabou seguindo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, nessa tarde, convido você a fazer essa reflexão também. O que é que humanamente você precisa fazer para que você possa amadurecer, para que você possa crescer e criar um solo fértil para que o seu crescimento espiritual possa derivar desse crescimento humano também. E eu quero falar um pouco com vocês sobre essa etapa também do crescimento espiritual. Eu tenho na minha vida alguns marcos que eu falo, olha, 2 anos especificamente na minha vida que me marcaram muito, 1997 e esse ano, cresci espiritualmente como nunca antes. Mas eu queria saber de vocês. Vocês conseguem enxergar na história de cada um aqueles momentos em que vocês realmente perceberam, eu subi um degrau no meu crescimento espiritual, eu dei um passo além, fui para águas um pouco mais profundas do que aquilo, do que de onde eu estava, e principalmente, vocês conseguem perceber o que despertou esse aprofundamento em vocês, o que gerou isso em vocês? O povo pensa que quando a gente entra na vida religiosa, a gente vai ficar aquele apelo pela oração, vive aquele monge, né? Eu rezava mais antes de ir pro seminário do que depois que eu entrei. Exatamente. Cara. E rezo mais fora hoje do que quando eu estava lá dentro. Mas é uma coisa assim que não sai da gente. Nós podemos rezar mais ou rezar menos, mas nós estamos rezando, né? Eu tenho visto que fora da vida religiosa eu rezava bastante. Infelizmente hoje eu não rezo o quanto eu devia rezar, né? Estou me esforçando, criando essa virtude de voltar aquele amor, aquele apego pela vida de oração, né? Mas uma coisa bonita é que eu estou aprendendo, a exemplo dos santos, são as jaculatórias que nos aproximam mais, né? De contemplar, de meditar aquilo que no nosso dia a dia, o povo acha que nós só vemos rezando, né? Nosso dia é vida de oração eterna, nós trabalhamos, lavamos, passamos, cozinhando, então é uma vida. Então chega uma hora do dia que você está o pó só. Então a gente até se esforça. Eu chego esse horário, faltando meia hora para adoração, já vou para a capela, já começo a rezar meu terço, porque se não aproveitar essas brechas, eu sei que eu não vou conseguir rezar. Então, aos pouquinhos nós vamos adaptando, né? Sempre eu vejo agora com os outros olhos, né? Que sem a vida de oração, eu não consigo manter minha vocação. E Madre Inês, a Madre Superiora das Concepcionistas, ela fala isso. A gente não perde a vocação, a gente perde a vontade de rezar. E quando nós perdemos o nosso objetivo, a nossa meta de oração, aí que está a nossa falta de vocação, que a gente não vê mais sentido em nada. Então é isso que tem me ajudado bastante a rezar, a liturgia das horas. Eu sei que é a oração da igreja, mas é um on. Gente, você chega uma hora da noite assim, você quer dormir, mas tem que rezar. Vai lá rezar as completas, e dá-lhe completas. De manhã, 6h30, capelas, rezar as laudes. Domingo e segunda é uma luta, é a batalha que eu tenho para poder rezar as laudes, rezar todo o ofício. Mas Deus vem agindo no meio das situações para que não fique sem esse momento de oração, sabe? Então, eu vejo que Deus vai estar crescendo isso dentro de mim, isso está a vida de oração contínua,
né? Orai sem cessar, como ele pede. Você lembra de algum marco, algum momento assim de crescimento mesmo espiritual? Sim. Em 2014, eu perdi um pároco, um padre que era como um pai para mim. Ele era muito amigo da minha família, era muito próximo de mim, muito próximo da minha família. Praticamente todos os domingos ele almoçava em casa e fazia parte da nossa família. Em 2014, um câncer o levou em menos de um mês, assim. Foi uma coisa muito marcante na minha vida e foi... O ano de 2014 foi muito marcante porque naquele momento eu coloquei à prova a minha fé, sabe? E duvidei de Deus. Até porque em 2014 eu tinha 14 anos, também era muito novo, muito criança ainda, né? E eu não entendia por que aquilo, como assim, né? Deus levar uma pessoa tão boa e tão nova, né? Tinha apenas 37 anos. E levá-lo dessa forma, de uma hora para outra. E em 2014, por conta desse acontecido, por conta do falecimento do padre Luciano, foi onde eu me vi subindo um degrau, onde Deus me levou a uma intimidade maior com Ele, para que eu pudesse entender os planos dele na minha vida. E não só na minha vida, mas os planos dele na vida de todos nós, né? E eu sempre falo isso, quem acompanha as lives deve me escutar falando todos os dias. E foi desse dia, no dia do velório do padre Luciano, que me veio esse pensamento. Será que eu sonho para minha vida os sonhos de Deus? Até onde Deus quer me levar? O que Deus tem sonhado para minha vida? O que Deus tem pensado para mim? Qual é o tempo que eu tenho nesta terra? Repete a frase, será que eu tenho sonhado? Será que eu tenho sonhado os sonhos de Deus para a minha vida? E naquele dia foi um dia marcante para mim, eu não esqueço, dia 24 de setembro de 2014. Foi um dia marcante para a minha vida, que foi onde eu subi esse degrau. Eu acho que é uma coisa que eu levo pro resto da minha vida e que até hoje me faz compreender muitas coisas. Eu vou pedir para daqui a pouco, antes da gente acabar o programa, cada um de vocês dois deixarem uma palavra mesmo para as pessoas que estão em casa, mas eu ainda queria abordar duas questões com vocês. Primeira, mais simples. Na igreja a gente fala muito para as pessoas. Você tem que rezar, você tem que ter vida de oração, você isso, você aquilo. Só que a gente não ensina as pessoas como rezar. A gente trata como eu nasci, eu aprendi a mamar, a chorar, a fazer cocô e a rezar. E não é assim que a coisa funciona, certo? Então eu queria que vocês pudessem partilhar um pouco, quem está em casa, o que alimenta espiritualmente a vida de vocês, o que alimenta a fé de vocês. Eu digo isso também pelo seguinte, o irmão Lucas falou aqui, para mim é muito difícil rezar o breviário. A gente reza, né? Tem a obrigação de rezar, mas nem sempre aquilo que a gente faz mais lindas de ver. E não é aquilo que nos alimenta para valer. Nem sempre é aquilo que a gente fala, não, agora eu estou rezando. Partilhe um pouco com a gente. E eu quero saber também, é uma curiosidade minha, mudou da vida laical para a vida religiosa essa dinâmica de oração, aquilo que alimenta vocês? Eu acho, a vida de oração em si é ensinar a rezar, né, como você tinha falado, né, Gui? O que nos ajuda a aprender a rezar é observar ao nosso redor, as pessoas que são para nós inspiração, né? Quando eu vejo os irmãos lá em casa rezando, clamando, eu falo que, nossa, eu queria ter essa disponibilidade, essa força que tem, né? Eu falo que em casa eu sou o velho da casa, né? Todo mundo sabe. Porque até para rezar eu sou esse jeito velho. Vejo o irmão Gabriel inspiração, porque eu queria ter essa voz, gente do céu, para me cantar já é uma coisa assim. O jeito que ele consegue cativar as pessoas na oração através da música me chama muito a atenção. O irmão Barnabé, através das loucuras, né, que ele faz, o jeito que ele consegue cativar, né? Eu vejo que Deus vai nos ensinando os pequenos detalhes. Se nós observarmos bem, estar bem atentos, nós vamos saber como rezar. Eu vejo uma coisa muito bonita aqui na paróquia, uma coisa que muito raro que você consegue ver.
o zelo que as pessoas têm por Jesus Eucarístico nas adorações, né? O cuidado que elas têm ao chegar na igreja, ao sair, ao passar na frente do Santíssimo. Isso vai mostrando, pelo menos para mim, incentiva o zelo que tem que ter com Jesus, a oração das pessoas que estão rezando o terço, meditando a Sagrada Escritura. Um exemplo muito grande para mim que eu tenho quando eu entrei na fraternidade foi da Giovana, a vizinha do prédio ali. O jeito que ela tem essa intimidade com a palavra, o jeito que ela consegue se expressar por meio da Lectio Divina. Então são coisas que a oração a gente consegue aprender através de observar as pessoas a fazer. Outra pergunta: O que mais te custa na oração? O que mais te custa é ter disponibilidade, eu ser disponível. Eu tenho Pra rezar? pra rezar, apesar eu tenho tempo, mas eu dou um migué assim e saio. Mas A outra pergunta era, mudou muito a sua dinâmica de oração da vida laical para a vida religiosa? Acho que não, né? não, quando eu estava na vida laical eu tentava rezar o breviário, a liturgia, mas não era sempre que dava certo. Mas eu acho que da vida laical pra cá, eu acho que só acrescentou o breviário e a coroinha depois que eu me consagrei, só. De resto, Cara, a minha maior dificuldade é a distração. somos dois. A maior parte das vezes, cara, pra eu rezar mesmo na missa. Nossa, hoje tem veio vezes que pedindo eu uma tenho- palavra pra Jesus. Falou Jesus, então ela tá pensando em outra Não, coisa. eu fico sem graça às vezes porque eu tô tão distraído que não tem jeito. Você Aí tem noção? Eu tenho que sentar e botar a Aqui mão na assim, paróquia, calar a boca. aqui na paróquia não tem aquele vitral? Sei. Só pra você ter noção como eu sou distraído. Tem vezes que eu tô sentado na missa, o padre tá fazendo a homilia, eu tô contando quantas folhas azuis, quantas vermelhas, quantas brancas. Pra não cair nisso, tem dias que no meio da missa mesmo, eu sento, abaixo a cabeça e fico de olho fechado. Só escutando. Não, lutando. Eu vou prestar atenção. Se eu ficar em pé, aí eu olho pra um, olho pra outro. Exato. Aí eu não rezo mesmo, entendeu? Verdade. E o que alimenta a tua oração? O que alimenta a tua vida espiritual? Intimidade. Eu falo isso pra todo mundo, pra todo mundo. Eu acho que uma boa oração é uma oração íntima. Né? O melhor horário que eu rezo é em casa, no quarto, à noite, com o quarto escuro, apagado, com o tempo. Sim. Eu acho que a melhor oração, não existe outra, né? É a oração íntima, né? Onde você se coloca ali, você e Deus, e você se coloca verdadeiramente na presença de Deus. É porque assim, nós temos isso, né? Muitas vezes quando nós vamos rezar, a gente quer esconder muita coisa de Deus. E ser íntimo verdadeiramente dele, né? Chegar e falar: olha, Senhor, eu sou esse daqui, esses os meus pecados, essas minhas falhas, mas eu estou aqui porque eu quero melhorar, eu quero progredir, eu preciso de Ti. Aquela oração íntima mesmo de Deus. E inclusive eu quero indicar uma música, Intimidade Divina, Juninho Casimiro. Você que está precisando de ter intimidade com Deus, escute essa música que vai te ajudar. E se mudou a minha vida de oração laical e agora religioso, mudou bastante. Hoje eu tenho tempo para rezar. Eu era muito fraco nas minhas orações antes de eu entrar no convento. Creio que por conta da rotina, mas minhas orações eram pouquíssimas, assim, pouquíssimos momentos de oração. E hoje eu consigo ter uma vida de oração, claro. Posso melhorar muito. Mas hoje eu tenho uma vida de oração que tem preenchido meu coração. Joia. Estamos quase acabando mesmo. Mas eu não posso terminar sem perguntar isso. Uma das dinâmicas da vida do cristão, além desse crescimento humano, do crescimento espiritual, isso envolve também a nossa luta contra o pecado. Certo? Isso envolve. Nós estamos diretamente ligados a esse combate com o mal. Eu queria perguntar para vocês, claro, preservando a intimidade, preservando a individualidade de vocês, mas eu queria que vocês pudessem agora, de alguma forma, partilhar com quem está em casa um pouco do que deu certo para vocês dois na luta contra o pecado no sentido plural, ou eventualmente até um ou outro pecado um pouco mais específico que a gente sabe que às vezes a gente carrega. O Padre Regis, nas nossas conversas, nas confissões, ele fala muito pra mim assim:
olhe para a sua evolução, como você era antes e como você é agora. Isso me marca sempre quando a gente conversa e quando eu estou rezando, porque se nós não observarmos o nosso crescimento nas virtudes, crescimento na vida de oração, nós vamos continuar vivendo essa vida para baixo, sem alegria, sem ânimo. Porque se a gente ficar olhando só para o nosso pecado, nada a gente vai conseguir fazer, né? E Deus é um Pai tão misericordioso que Ele se manifesta em meio a nós através dessa misericórdia, né? Não importa o que você fez, Ele ainda dá uma oportunidade para voltar, né? Quando meu confessor ainda era vivo, o Padre Adriano, ele falava assim, as mesmas palavras de Jesus no final: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isso ficou marcado no meu coração porque através disso, de reconhecer as minhas misérias, Ele não me condena. Ele vai me chamando mais para perto dele, vai me cativando esse amor que Ele tem por mim. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, sempre é hora de recomeçar, sempre é hora de viver este novo. Olhemos sempre para a nossa evolução. O que aconteceu lá atrás passou, agora é este novo, esta evolução que Deus quer ver de nós. Então é sempre renovar as forças e viver este tempo novo, essa oportunidade nova de viver. O Padre Alex, que é o pároco da minha paróquia, inclusive um beijo, ele me ensinou uma coisa que me ajuda muito, que são ejaculatórias. Porque assim, todos nós não somos livres de pensamentos, de olhares, de palavras, né? Atos e omissões. E a ejaculatória nos ajuda muito, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe quando vai pecar. Então quando vem aquele pensamento na cabeça, ou aquela coisa que você vai falar, que você sabe que não pode falar, que você vai denegrir o irmão, que você vai fofocar, ou que você vai pensar alguma coisa que não convém, imediatamente você vem com essa ejaculatória e ir refletindo, sabe? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Fechai meus lábios, ó Senhor. Pra quem não sabe, quando a gente vai rezar a liturgia das horas, a gente sempre abrir meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E aí a gente reza ao contrário: fechai meus lábios, ó Senhor. Mas fazer essas ejaculatórias mesmo, porque nos ajuda, né? A gente refletindo, lembrando de Deus, vendo como Deus é misericordioso, vendo que apesar daquilo que nós estamos pensando, apesar daquilo que a gente iria falar, Deus é maior que tudo isso, e a graça dele em nossa vida é abundante. Isso vai compensando tudo isso que vai gerando no nosso coração e nos ajuda a ser pessoas melhores, a não cometer o... Nós chegamos ao final do nosso programa, estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer muito a sua companhia, quero agradecer muito vocês terem topado fazer isso. Quando eu falei para vocês do programa e vocês falaram, vai ser um programa de entrevista, a gente não tem nada para falar. É uma entrevista, mas eu tenho plena consciência, ninguém está muito interessado na nossa vida, não. Mas as pessoas estão interessadas naquilo que Deus faz em nós, naquilo que Deus fez em nós. E quando a gente partilha isso com as outras pessoas, não preciso fazer entrevista de lançamento de CD, lançamento de livro, não. Como é que você faz para superar o pecado? Ejaculatória. O que te custou? Romper com meu pai e com minha mãe, deixar meu pai e com minha mãe, largar meu celular. Partilhar com as pessoas aquilo que Deus faz conosco. Essa é a intenção do programa, tá joia? 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um. Você vai olhar para a câmera, tá joia? E você vai pregar para uma pessoa. Não interessa quantas tem assistindo, para uma. Você está num bar, você está sentado com alguém e você vai falar de Deus para essa pessoa. Eu começo? Por favor, pode começar. Primeiro os mais velhos agora. Eu quero dizer para você que
que apesar de seus pecados, apesar da sua vida e apesar do que você esteja passando, existe um Deus que te ama e que se preocupa com você. E Ele está a todo momento à disposição para te ouvir e te ajudar naquilo que você precisa. Então não hesite em dizer o que você precisa dizer para Ele. Não hesite em derramar nas mãos dele aquilo que existe dentro do teu coração que precisa ser tirado daí para que você seja uma pessoa melhor. Não se esqueça que existe um Deus que te ama e que muito mais que te amar, Ele precisa de você. Que Deus te abençoe e que você seja cada dia mais santo. Conte com as minhas orações e também reze por mim. Deus te abençoe. Corta pra mim. Ali? Ah, então vai. Parafraseando São Paulo aos Romanos, né? Romanos 5,5, a esperança não decepciona. Essa é a nossa certeza. E se nós esperarmos no Senhor, esperarmos com fé, nós não seremos decepcionados. Às vezes vai custar, às vezes nós vamos ter que sofrer um pouco, mas vale a pena. Porque com Jesus vale não só a pena, mas vale a vida. E hoje, meditando o Evangelho de São Lucas, na entrada de Jerusalém, Jesus fala para os discípulos: vão até aquele monte, desatem um jumentinho que ali está. E se perguntarem, fala, o Senhor precisa dele. E hoje o Senhor fala para você, aquelas pessoas que às vezes se afastam da presença de Deus e você acaba cedendo. Ainda é tempo de mudar, porque o Senhor precisa de ti. O Senhor precisa de ti para ser esta salvação para a tua casa, para o teu matrimônio, dentro do teu trabalho, não importa o lugar que seja, mas o Senhor precisa de ti para fazer esta renovação, essa transformação dentro de você. É preciso a gente olhar para as nossas mudanças, para poder ter certeza que Deus fez e continua fazendo grandes obras. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a sua companhia. Quero pedir carinhosamente para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Fraternidade, deixe o seu like. Com muita humildade também, eu quero pedir que você, nos comentários, deixe o seu comentário respeitoso, carinhoso, mas deixe a sua crítica também, deixe a sua sugestão. Nós estamos começando a construir toda uma web TV, e tanto esse programa quanto os outros, nós precisamos da ajuda de vocês para que nós possamos melhorar cada vez mais. A cada semana nós encontraremos aqui, nesse mesmo horário, para a entrevista, onde nós provavelmente não teremos grandes personalidades, mas com certeza nós teremos aqui pessoas com uma história de vida para partilhar, e essa partilha vai servir de alimento para mim e para vocês. Quero pedir também humildemente agora que você acolha a oração desses meus irmãos. Eles vão rezar um pouquinho por vocês. Eu me despeço aqui, me despeço do Vitinho, me despeço do Gui, me despeço do Léo. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Só antes de terminar, posso falar uma coisa? Por favor. Gente, eu tô lançando um livro que chama Efusão do Espírito Santo, tá? Então se você quiser comprar. Prefácio do Padre Serginho. Olha só. Receba a oração dos nossos irmãos com carinho, tá joia? Você que pode, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Você que deseja mesmo, faça o gesto de acolhida dessa oração. Não será uma oração longa, mas creia, eles depositam muito amor nesse momento. Receba a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, já no final deste programa nós te pedimos, vem agindo poderosamente sobre nós. Falamos sobre pecado, falamos sobre vida de oração, falamos de tudo aquilo que nós precisamos desapegar. E nesta oração, Jesus, nós te pedimos, vinde em nosso auxílio, nesta luta contra o pecado, Jesus. Pelas vezes que nós não conseguimos lutar contra este pecado de estimação, este pecado que nos tem afastado de Ti, Senhor. Oh Jesus, dai-nos a graça de ser cheios desse Espírito Santo que dá vida,
Esse Espírito Santo que renova e faz nova todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, que nesta oração o Senhor nos leve além. Leva-nos, Senhor, a esta experiência contigo. E nós pedimos a Ti, Jesus. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha enchendo os corações desses fiéis que nos acompanham, daqueles que se encontram aqui nesse estúdio. Vem, Espírito Santo de Deus, e infunde em nós os dons carismáticos, esta graça do Teu Espírito, Jesus. Porque nós queremos ser diferentes, nós queremos chamar de todo o coração. Oh Jesus, que nós possamos tirar do nosso coração todo o excesso, tudo aquilo que está sobrando, tudo aquilo que não tem lugar, Jesus. Porque nesta oração, neste dia, nós queremos colocar ordem, Jesus, no nosso coração. Oh Jesus, queremos liberar o perdão, Jesus, pelas vezes que nós não soubemos perdoar aqueles que estão dentro das nossas casas, os nossos pais, irmãos, filhos, esposo, esposa. Oh Jesus, hoje nós queremos liberar o perdão para aquelas pessoas que nos magoaram por palavras, Jesus, magoaram por ações. Dai-nos esta graça, Jesus, de liberar o perdão e de ser livre, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eri alabassorianda alavarás. Eri alabarianda alavaralarie. Então vem, Santo Espírito, sobre nós. Leva-nos a águas mais profundas. Nós queremos a Ti, ó Santo Espírito. Nós estamos desejosos de Ti, ó Santo Espírito. Por isso venha sobre nós. Leva-nos, Espírito Santo. Nós queremos ir aonde Tu queres, para que a cada dia nós possamos sonhar aquilo que Tu tens sonhado para nós, ó Santo Espírito. Recaia sobre as nossas vidas. Faz de nós pessoas firmes na oração, pois nós queremos ser íntimos de Ti, ó Santo Espírito. Por isso venha sobre nós. Venha sobre nós, ó Santo Espírito. Nós clamamos por Ti. Nós precisamos de Ti. Então vem me levar como um barco sobre o mar. Vou deixar Teu vento me guiar.